Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre função logarítmica. Então, acompanhe aqui comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? Reconhecer a representação algébrica e gráfica de uma função logarítmica, definir uma função logarítmica e também resolver situações problemas envolvendo a função logarítmica. Você sabe o que é uma função logarítmica e conhece a sua representação gráfica? Então, é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Já estudamos sobre função exponencial. Então, sabemos que a função exponencial estará definida sempre que o meu a for maior do que zero e diferente de 1. A função exponencial, ela tem como domínio o conjunto dos números reais e como contradomínio os reais positivos, com exceção do zero, certo? Então, uma representação aqui da função exponencial. F de x igual a elevado na x. Essa função será crescente sempre que o meu a for maior do que 1 e será decrescente quando o a estiver entre 0 e 1. Não pode ser 0, não pode ser 1, mas pode estar nesse intervalo. A função exponencial, ela tem uma função inversa. Quem é a função inversa da exponencial? A função logarítmica. Então, vamos para a definição. Então, aqui diz o seguinte, pessoal. A função logarítmica de reais positivos, com exceção do zero, em reais. Ela pode ser definida como f de x igual a log de x na base a, ou então log de x na base a. F de x e y significa a mesma coisa nesse caso. Devemos levar em consideração a condição de existência do logaritmo, ou seja, meu a tem que ser maior do que zero, tem que ser diferente de 1 e tem que o meu b, né, nesse caso a gente vai trocar por x, né, o nosso logaritmando, tem que ser maior do que zero. Aqui, pessoal, observe no esquema a representação das duas funções exponencial, f de x igual a na x, e logarítmica, g de x igual a log de x na base a. O que nós devemos prestar atenção, pessoal? O domínio, né, da minha função exponencial, a f. O domínio são todos os números reais e o contradomínio são os reais positivos, com exceção do zero. A logarítmica é o contrário. O domínio da minha função logarítmica são os reais positivos, com exceção do zero, e o contradomínio são todos os reais. Então, se vocês pensarem, elas são exatamente uma o contrário da outra, né? Alguns exemplos de função logarítmica. F de x igual a log de x na base 2. G de x igual a log de x na base 10. Ou simplesmente g de x igual a log de x. H de x, log de x na base e. Ou então, ou h de x igual a ln de x, né? Logaritmo natural podemos escrever como ln de x. I de x é igual a log de x na base 1/4. Então, aqui nós temos alguns exemplos da nossa função logarítmica. Acompanhe o exemplo. Dada as funções f de x igual a log de x mais 3, na base 10, que não apareceu, e g de x igual a log de x na base 5. Calcular f de 7 e g de 1. Como que faz? Simples, pessoal. Nós vamos pegar a lei de formação que foi dada para a gente, né? F de x. Então, aqui, f de 7. Aonde aparece x, eu vou substituir por 7. Então, pegamos aqui a nossa lei de formação. Aonde aparece x, a professora colocou o 7, né? Aqui. E aí, calculamos o logaritmo. F de 7 vai ser igual a log de 7 mais 3, que é 10. Aqui, lembrando, pessoal, minha base não apareceu, eu sei que é 10. Então, a base 10, o logaritmando também é 10. Posso simplesmente pensar que eu estou cortando e o resultado é o expoente.
Professora, mas não tem nenhum expoente ali. Tem sim, não aparece, mas a gente sabe que é o 1. Então, log de 10 na base 10 é 1. Idem para nossa G de 1. Pegamos a lei de formação, né? Ela está aqui, a professora reescreveu, e onde tem o x, agora nós vamos substituir por 1. Então, ficou G de 1 igual a log, ali no logaritmando aparecia o x, substituir por 1. Calculando esse logaritmo, eu já sei se o meu logaritmando é 1, o valor do logaritmo é 0. As consequências da definição me permitem afirmar isso. Mas não lembro, professora, não lembro disso. Então pensa, 5 elevado a qual expoente que resulta no 1? Só pode ser o 0, né? Então, agora é com vocês, pessoal. Aqui nós vamos fazer um exercício. Anotem no caderno, lembrem do exemplo que a professora acabou de resolver e respondam. Vamos lá. Dados f de x igual a log de x mais 1 na base 3, g de x igual g de x igual a 4 mais log de x na base 2 e h de x igual a log de 2x. Determine f de 2, g de 2 e as demais. Basta pegar a lei de formação e substituir no lugar do x os números indicados, ok? Então, façam, já já a gente volta.
aí, pessoal? Resolveram? Vamos acompanhar aqui comigo a resolução. Então, começamos aqui, ó. Eu quero saber f de 2. Então, peguei a minha lei da função f e aonde aparece, aliás, o x, eu substituí pelo 2. Então, ficou f de 2 igual log, base 3, 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, então ficamos com log de 3 na base 3. Base logaritmando igual. Já sabemos que o valor do logaritmo é 1. G de 2. Então, na minha função g, aonde aparece o x, nós vamos substituir por 2. Então, olha aqui a função g, pessoal. G de 2. Repetiu 4 mais log de 2, aparecia o x, substituir por 2. Repetimos o 4 e idem aqui, ó, base do logaritmo e logaritmando iguais. Já sei que o valor do logaritmo é 1. 4 mais 1, 5. H de 5. Aonde tem o x na minha lei de formação H, nós vamos substituir pelo 5. Então, ficou H de 5 igual log de 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Base 10, logaritmando 10, resultado 1. Né? 10 elevado a qual expoente que resulta no 10? 1. H de 50. Então, na função H, pessoal, aqui, ó, aonde tem o x, colocamos o 50. Aparecia aqui, ó, 2 vezes 50, 100. 10 elevado a qual expoente que resulta no 100? 10 elevado ao quadrado. Então, o valor do meu logaritmo é o 2. Ou ainda, pessoal, se vocês lembrarem, é só contar a quantidade de zeros, né? G de 1. Na nossa lei de formação G, aonde aparece x, vamos substituir por 1. Então, ficou 4 mais log de 2 no lugar do x, 1. Repetimos o 4. 2 elevado a qual expoente que resulta no 1? É 0, né, pessoal? Ainda tem a consequência da definição que fala para mim. Sempre que o meu logaritmando for 1, o valor do logaritmo é 0. 4 mais 0, 4. F de 0. Então, aonde tem a nossa função f, nós vamos, aonde aparece x, substituir por 0. Então, ficou aqui, ó. 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Idem aqui, ó, pessoal. Ó. Logaritmando é 1. Qual é o valor do logaritmo? É 0. Gráfico da função logaritma. Então, vamos acompanhar aqui comigo. Para construir o gráfico de qualquer função, nós sempre usamos uma tabela, né? Nós podemos colocar alguns valores para x, lembrando que eu tenho que respeitar a condição, né, que diz que o domínio da função logarítmica é os reais positivos com exceção do zero. Então, olha só, eu coloquei apenas números reais positivos. Sempre vou colocar alguns números que estão entre 0 e 1 e também o próprio 1 e os números maiores que ele. Substituo no lugar do x o valor que eu determinei e encontro o nosso y correspondente. Quando a gente completa essa tabela, nós temos pares ordenados. Então, nós simplesmente colocamos esses pares ordenados aqui no nosso gráfico e ficamos com essa curva. Essa função essa função logarítmica, eu preciso observar que a minha base é 3. Então, maior do que 1. Sempre que a base do logaritmo é maior do que 1, o gráfico é crescente. Ou seja, quanto maior o valor de x, maior será a imagem refletida aqui em y. Observem que o domínio, eixo do x, é sempre reais positivos. A imagem tanto pode ser positivo quanto negativo, porque são todos os números reais. Também podemos observar, pessoal, a curva sempre corta o eixo do x no ponto 1 e 0, se a minha base é maior do que 1. Os valores que eu escolho aqui entre 0 e 1 vão ter representação negativa, valores negativos. E todos os valores maiores do que 1, representação positiva. Ainda podemos observar que a função logarítmica apresenta pontos apenas no primeiro
e no quarto quadrante, devido à nossa definição, que essa curva, ela nunca vai encostar no eixo do y. Ela chega muito próximo, mas não encosta. E que também ela é ilimitada superiormente e inferiormente. Então, eu posso dizer que ela tende a mais infinito e também a menos infinito. Próximo. Idem a tabela, colocamos valores sempre positivo para x e encontramos o nosso y correspondente. Colocamos os pares ordenados no nosso plano cartesiano e traçamos a curva. Devo observar que a minha base é 1 sobre 3, aproximadamente 0,333. Então, ela está entre 0 e 1. Sempre que isso acontecer, é uma função decrescente. Novamente, observamos que o domínio sempre real positivo diferente de zero, a imagem real positivo e também negativo. A minha curva nunca vai tocar o eixo do y, chega muito próximo, mas não toca. Se eu escolher valores entre 0 e 1, eu vou ter, quando a minha base estiver entre 0 e 1, correspondentes positivos. Se eu escolher valores maior para x maior do que 1, correspondentes negativos. Corta no ponto 1 e 0, é ilimitada superior e inferiormente, não tem pontos nos quadrantes 2 e 3, ok? Então, para determinar se ela é crescente ou decrescente, a gente só observa o valor da base. Aqui, a professora já foi mostrando tudo ali no gráfico para vocês, mas são as consequências ali da análise do nosso gráfico. O gráfico da função passa pelo ponto 1 e 0, ou seja, f de 1 igual a 0, ou log de 1 na base a igual a 0. O gráfico nunca toca o eixo y, nem ocupa pontos nos quadrantes 2 e 3. Somente números positivos possuem logaritmo real, por causa da definição que o meu domínio vai ter que ser a elevado na x, né? Os números positivos. Se o a maior do que 1, função crescente. Se o a entre 0 e 1, função decrescente. Função logarítmica é ilimitada, superior e inferiormente. Quando a é maior do que 1, a nossa função logarítmica é crescente. Quanto maior o valor de x, maior a sua representação aqui de imagem no eixo y. Quando o meu a está entre 0 e 1, função decrescente. E agora é com vocês. Construa o gráfico das funções logarítmicas e confirme neles as conclusões obtidas. Então, primeiro, log de x na base 2. F de x igual a log de x na base 1/2. Tenho base maior do que 1 e tenho base entre 0 e 1. Então, vai ter um gráfico crescente e um decrescente. A dica é substituir no lugar do y por -2, -1, 0, 1 e 2. No lugar do y aqui, pessoal, que é igual a f de x. Aí como que a gente pensaria? 2 elevado na y, que eu substituí por -2. Então, 2 elevado na -2 resulta em quanto? Essa resposta é o valor de x. Então, faço no caderno, já a gente volta para a correção.
aí, pessoal, resolveram? Então vamos acompanhar a correção aqui. Então, como a professora falou, substituir a f de x, ou seja, o nosso y, pelos valores dados. E aí ficaria simples, 2 elevado na menos 2. 2 elevado na menos 2 é o equivalente a 1 sobre 4. Então, o valor de x, 1 sobre 4. 2 elevado na menos 1 é equivalente a 1 meio, né? Então, o valor de x, 1 meio. 2 elevado na zero. 2 elevado na zero é 1. 2 elevado na 1 é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, a gente substituiu alguns valores para y e encontramos o x. Completamos a nossa tabela, colocamos os valores no gráfico, plano cartesiano, e confirma tudo que a gente já tinha falado. Corta no ponto 1 e 0, é ilimitada superior e inferiormente, função crescente porque a minha base é maior do que 1. Então, vocês ficaram mais ou menos com um gráfico parecido com esse que está aqui. Fazendo para a nossa função log de x na base 1 meio, a mesma ideia. A minha base 1 meio elevado ao expoente 2 resulta em quanto? 1 quarto. Idem para os demais, pessoal. Substituímos os valores na tabela e fizemos a construção gráfica. Confirmamos tudo que a gente já tinha falado anteriormente. Sempre a curva vai passar pelo ponto 1 e 0, é ilimitada superior e inferiormente. Possui pontos apenas no primeiro e no quarto quadrante. Então, se vocês fizeram certinho, acredito que sim, vocês têm mais ou menos essa representação no caderno de vocês, ok? Então, hoje nós falamos sobre a função logarítmica. Conseguimos entender que essa função vai existir sempre que a minha base A for maior do que 0 e diferente de 1, que o gráfico dela é uma curva crescente se o meu A for maior do que 1 e decrescente se estiver entre 0 e 1. Espero que vocês tenham gostado e até breve.